Povos indígenas pedem urgência ao Supremo Tribunal Federal para concluir o julgamento que trata da tese do marco temporal para demarcações de terras indígenas. A tese prevê que só devem ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. A última sessão do julgamento foi em setembro do ano passado. Com a volta das atividades judiciárias no Supremo Tribunal Federal, os povos indígenas querem que os ministros do STF retomem a votação sobre o marco temporal que vai definir o futuro das demarcações dos territórios indígenas. O marco temporal é uma tese, que quer ser implementada aí pela Suprema Corte, que está em julgamento da Suprema Corte, e traz como para discussão que os povos indígenas só terão direito ao seu território aqueles que se encontravam em 1988 sobre esse território, que reivindicava esse território, nessa data. Então, criando aí um marco temporal no tempo, para a demarcação das terras indígenas. Indígenas e ONGs ambientalistas e de direitos humanos são contra o marco temporal. Explicam que a medida só interessa aos ruralistas e ameaça territórios em disputa judicial e até mesmo os que já estão demarcados. Nossos direitos fundamentais, eles não são negociáveis, e o Constituinte, quando pensou na Constituição, a Constituinte, ele não fixou um tempo, um marco temporal. E historicamente os povos indígenas sempre tiveram os seus direitos violados. Então, vários povos indígenas, principalmente na ditadura militar, sofreram com esbulho possessório e que, em consequências disso, não conseguiram retornar ao seu território, e devido à tutela do Estado, que era promovida pela Constituição anterior, que até 88 os povos indígenas eram tutelados, muitos não conseguiram reivindicar o seu território justamente por causa dessa tutela. O marco temporal para nós, povos indígenas, é uma tese levantada pela bancada do agronegócio e que querem a qualquer custo transformar isso em lei, em detrimento aí aos direitos dos povos originários. A Constituição Federal em nenhum momento ou em nenhum dos seus artigos coloca que a partir de 1988 o governo deve demarcar. Não, a Constituição Federal, ela diz: os territórios indígenas são considerados territórios tradicionais, ou seja, a Constituição, ela confirma o que já existe e não o que vai passar a existir a partir dali. A discussão sobre o marco temporal começou em 2016 e deveria ter acabado no ano passado, mas devido ao clima tenso e às eleições, a votação ficou para este ano. A ministra Rosa Weber, presidenta do STF, prometeu colocar em pauta até outubro. Os indígenas pedem pressa. Então nós estamos no aguardo desse julgamento, que é o julgamento do século que a gente coloca, mas principalmente pautado pensando na retomada imediata das demarcações, que muitas delas se encontram judicializadas aguardando esse julgamento. Nós temos absoluta certeza que o marco temporal, ele não se sustenta juridicamente, ele pode se sustentar politicamente, mas juridicamente ele vai cair, e por isso que nós, quanto movimento indígena do Brasil, solicitamos que traga para julgamento o mais rápido possível. Temos todas as possibilidades desse julgamento vir a ser concluído. Ele não foi colocado em pauta na agenda do Supremo para os próximos 6 meses. Temos certeza absoluta que a mobilização dos povos indígenas, que vai se dar também, que ela não vai parar, a mobilização dos povos indígenas, vai ter esse objetivo, no sentido de manter esse diálogo com o Supremo Tribunal Federal para que ele retome esse julgamento. Ontem, na cerimônia de criação do Conselho de Participação Social, Dinamã Tuxá esteve com o Lula e lembrou ao presidente que existem 13 demarcações de terras indígenas que só dependem da assinatura presidencial. A vontade política do presidente Lula em promover ações, em fortalecer as políticas indigenistas e promover ações em favor dos povos indígenas, isso está mais do que evidente, não só com a criação do MPI, do Ministério dos Povos Indígenas, mas no discurso dele ele tem trago isso, e internamente na política nós estamos percebendo que ele tem feito movimentações favoráveis aos povos indígenas.